Amando pessoas e cuidando bem delas. 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 Você faça a sua primeira oração dessa manhã dizendo: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem enchido o nosso coração da sua presença, tem usado com graça os pastores, e nós temos bebido, Senhor, da fonte certa que é a tua palavra. Nós queremos fazer a diferença, por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, como família da fé, buscando, desejando, Senhor, aprender mais de Ti. E eu tenho certeza, Pai, que esse dia o Senhor vai se revelar poderosamente, assim como ontem, como sexta-feira, como quinta-feira, Pai. Nós Te agradecemos por isso e Te louvamos. Que a justiça flua como um rio, e que o amor seja vestimento dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. E quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, e ter nos olhos com paixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Levante as suas mãos, diga: Senhor, eu quero ser a cura do Senhor, eu quero ser o amor do Senhor por onde eu andar. Que a justiça flua como um rio, e que o amor seja vestimento dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Diga: Senhor, eu quero ser as mãos, eu quero ser os pés, eu quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, e ter nos olhos com paixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Oh, há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eis-me aqui. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Oh, oh, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Oh, 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 oh. Tua salvação.
Porto Alegre, Deus. Salva minha cidade, Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Vamos deixar o frio lá fora. Já se apresente para Deus essa manhã. Nós temos o método de dizer que o louvor tem que esquentar. Não, querido, você já chega quente na reunião. Quem quer mudar o mundo já chega fervendo no culto. Já chega dizendo, Deus, eu sou a chama que vai incendiar a minha cidade. Diga, Senhor, eu sou a chama. Diga, leva-me, Senhor. Vamos nos apresentar a Deus. Leva-me aos que estão sedentos. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui. Usa-me. Vamos dizer, leva-me. Leva-me aos que estão. Seus vizinhos estão sedentos, querido. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, em tuas mãos. És oleiro, eu vaso, e pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma está no seu sorriso, a cura para a alma. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. Vamos praticar isso? Eu gostaria que você saísse do seu lugar e desse um abraço a uma pessoa que você não conhece, que não seja da sua cidade, que não seja da sua igreja. Dá um sorriso para ela e lance uma palavra profética para ela. Diga, irmão, você é o agente de Deus no lugar onde você está. Diga para ela, você é a diferença na sua cidade. Você é a diferença no bairro onde você está. Você é o condutor da glória de Deus, querido. Isso, saia do seu lugar. Saia desse corredor de cadeiras. Há muito a ser feito e tem que começar agora. Começar agora, comece essa manhã. Abrace a pessoa que você não conhece. Diga, irmão, quão importante você estar aqui essa manhã. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eis-me aqui, Senhor. Levante a sua mão e diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Levante a sua mão e diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não posso me calar, nem me acovardar. Do poder do Espírito vamos declarar, eis-me aqui, Senhor. Há tanto para fazer. Diga bem alto para o Senhor, há tanto para fazer. Não posso, não posso, não. Oh, yeah.
salvação. Eu sou o Senhor. Eu sou embaixador da tua glória, Deus. E por onde eu andar, Senhor, deixarei marcas de salvação. A minha rua, Senhor, não será a mesma. Minha cidade não será a mesma, Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e os sonhos do Senhor não são os nossos sonhos, porque os sonhos do Senhor são mais altos que os nossos, e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Eu entendi que eu devo gostar de multidões, porque o Senhor Jesus gostava de multidões, Ele andava com multidões. Diga, Senhor, eu gosto de multidões. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu gosto de multidões. Diga, Senhor, eu repreendo toda a esterilidade espiritual, tudo aquilo que impedia eu de gerar, tudo aquilo que impede a igreja do Rio Grande do Sul de gerar filhos e cuidar bem deles. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro já agora, Deus, muitos filhos aqui, Senhor, há mães de multidões, pais de multidões, líderes excelentes para toda a boa obra que o Senhor começou, Pai. E tudo começa com eis-me aqui. Isaías disse, Senhor, quem há de ir? Diga, eu, Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Querido, não deixe. Você sabia que tem um lugar na sua cidade que é o lugar mais próspero de lá? E que não é a igreja. O lugar mais próspero da sua cidade é o cemitério. Porque no cemitério lá tem vários sonhos, vários profetas que morreram, que aceitaram a mordaça, que foram perseguidos e esfriaram. No cemitério tem vários pastores que tiveram milhares e milhares de sonhos, centenas de sonhos, né? Não colocaram em prática. Não deixe Satanás roubar o seu sonho. Diga para o seu irmão, não deixa. Diga, pastor, não deixa. Diga, aquela cruzada vai dar certo. Aquela conferência vai dar certo. Diga, sua igreja vai dar certo. Diga para ele, sua vida vai dar certo. Vai dar certo. Porque os sonhos do Senhor são maiores que os nossos, amém? Eu tenho o privilégio de compartilhar com a igreja que o Senhor plantou no meu coração um sonho. E eu achava que não ia dar certo e estava levando comigo lá para o cemitério. Até o meu discipulador dizer, Luciano, qual é o teu projeto? Ele disse, pastor, meu projeto é abençoar o reino de Deus. Então tu use o que tu tem para abençoar o reino de Deus. E no ano passado eu lancei um CD chamado Arrependei-vos. O tema do CD é Arrependei-vos, que tem como base Mateus 4,17. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Palavras de João Batista. E essa palavra tem mexido com o meu coração, porque o MDA tem mexido também com o meu coração. Não apenas uma igreja, não apenas uma placa, mas o reino de Deus, ele precisa de pessoas que não levantam placas, que não levantam a sua cor, mas que ardem por cuidar bem vidas, amar as almas. E o Senhor colocou esse sonho no meu coração. Então essa manhã, talvez você vai aprender um pouco as letras comigo, mas eu gostaria muito de compartilhar esse sonho com você. Amém? Vocês me permitem? Faz assim para mim então. Aí, então tá bom, então vamos lá. Glória a Deus. Então aplauda o Senhor.
Não me canso de engrandecer ao meu Senhor. Sua bondade, o seu favor, a luz me resgatou. Todos os dias da minha vida, nele eu vou pensar. A cada passo que eu der será pra lhe encontrar. Guiou meus passos quando eu não tinha mais direção, pois na minha boca um novo cântico de salvação. Virou as páginas da minha história pra mostrar que agindo o Senhor ninguém o impedirá. Teus sonhos, teus planos sempre serão mais altos que os meus. Minha vida foi completa desde o dia em que, diga, teus sonhos, Senhor, são maiores. Teus sonhos, teus planos sempre serão mais altos que os meus. Minha vida foi completa desde o dia em que a ti, Jesus, eu me entreguei. Eu não me canso de engrandecer ao meu Senhor. Sua bondade, o seu favor, a luz me resgatou. Todos os dias da minha vida nele eu vou pensar. A cada passo que eu der será pra lhe encontrar. Os meus passos quando eu não tinha mais direção, pois na minha boca um novo cântico de salvação. Virou as páginas da minha história pra mostrar que agindo o Senhor ninguém o impedirá. Teus sonhos, teus planos sempre serão mais altos que os meus. Minha vida foi completa desde o dia em que a ti, Jesus, eu me entreguei. Teus sonhos, teus planos sempre serão mais altos que os meus. Minha vida foi completa. Vamos dizer teus sonhos, teus sonhos sempre serão. Minha vida, diga minha vida, Senhor, desde o dia, diga teus sonhos, teus sonhos. Minha vida foi completa desde o dia, aplauda o Senhor. Te amamos, Deus, e Tu és o que realiza sonhos. Digno, te amamos, desejamos a tua presença. Teus sonhos, teus planos sempre serão mais altos que os meus. Minha vida foi completa, diga, desde o dia. Teus sonhos, teus planos sempre serão mais altos que os meus. Minha vida foi completa desde o dia em que a ti, Jesus, eu me entreguei. Aleluia, aplaudo o seu nome. Oh Deus, desde o dia, Senhor, em que a ti eu me entreguei, a minha vida mudou. Diga, Senhor, Tu transformou a minha história. Amados, talvez você me olhe aqui e diga assim, mas esse cara nasceu na igreja. Não. Nasceu nos caminhos do Senhor, teve pais cristãos. Não. Eu era cantor de boates. Era cantor desses lugares terríveis. Então, quando eu faço para Deus, eu faço primeiramente pensando na gratidão do que Ele fez por mim.
Tudo que você fizer, seja em ações, seja em palavras, faça para Deus e sempre reconhecendo o favor dEle, de onde Ele te tirou. Amém? E quando o diabo lembrar do teu passado, lembra do futuro dele. O futuro dele é preso no inferno, amém? E o teu futuro é no céu, amém? Levante suas mãos e diga assim: o meu futuro é no céu. Meu futuro é te adorando lá na glória. E você vai levar multidões de discípulos, amém? Quantos levarão multidões de discípulos para o céu? Faça mais empolgado assim, eu! Isso! Tem uma canção que o Senhor me deu chamado Sou Servo, Sou Discípulo. Quero compartilhar contigo, amém? Senhor, Senhor, diga: prepare o caminho, a trombeta vai tocar. Entre pedras e espinhos, não há tempo a esperar. Ouça o grito dos perdidos, sinta a dor de quem perdeu. Somos a seleita, povo santo, referência do... Diga eu vou fazer discípulos, vou preparar o caminho ao meu Senhor. Por quê? Pois Ele vem, sou servo, sou discípulo meu. Ao véu perdido eu sei, meu Cristo vem. Ele vem, Ele vem. Vamos preparar o caminho. Prepare o caminho, a trombeta vai tocar. Entre pedras e espinhos, não há tempo a esperar. Ouça o grito dos perdidos, sinta a dor de quem perdeu. Somos a seleita, povo santo, referência do amor de Deus. Eu vou fazer discípulos, vou preparar o caminho ao meu Senhor. Pois Ele vem, sou servo, sou discípulo meu. Ao véu perdido eu sei, meu Cristo vem. Agora eu quero te convidar. Nós vamos fazer uma coreografia junto, amém? A próxima frase vai dizer assim, ó: eu vou correndo. Você vai correr comigo pra tua esquerda, amém? Assim, vamos treinar. Eu vou correndo, eu vou correndo, eu vou correndo. Pois Ele vem, eu vou pulando, eu vou pulando, eu vou pulando, eu vou pulando. Pois Ele vem, eu vou gritando, eu vou gritando, eu vou gritando. Eu vou gritando. O ensaio foi bom, agora valendo. Eu vou correndo. Eu vou correndo. Pois Ele vem, eu vou pulando. Eu vou pulando. Eu vou pulando. Grite ao Senhor. Eu vou gritando, eu vou, Senhor, eu vou gritando pra Ti, Senhor. Aplauda Ele. Que eu vou fazer discípulos. Eu vou fazer discípulos, vou preparar o caminho ao meu Senhor. Pois Ele vem, sou servo, sou discípulo meu. Ao véu perdido eu sei. Diga eu vou fazer
discípulos, preparar o caminho ao meu Senhor, pois Ele vem, sou servo, sou discípulo meu. Levante a sua mão, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Meu Cristo vem, aleluia, aplaudo o Senhor, porque Ele vem. Maranata, Ele vem. E a igreja não pode se calar, como a primeira canção falou, você não pode se calar. Nós não podemos nos calar diante de tudo que o diabo está fazendo. A droga, a prostituição está chegando antes nas nossas crianças. O alcoolismo está destruindo famílias. Talvez a sua rua ainda não tem uma célula. Ou talvez você, líder, também está cansado, dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Talvez você é supervisor, diz: Deus, o que eu vou dizer para que esses líderes entendam esse amor? Diga: Senhor, me dá esse amor. Diga: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa anunciar o seu amor. Diga: Senhor, eu preciso dessa unção, desse amor. Que a tua palavra diz, Deus, que quando o Senhor Jesus fitava os olhos em alguém, Ele amava. Que esse amor que o Senhor tinha nos olhos venha sobre a minha vida, Pai. Diga: Senhor, eu não quero viver uma religião. E eu não quero deixar que o dom seja a principal coisa. O principal que há em mim, Senhor, é a tua presença, é a tua essência. Como igreja do Senhor Jesus, Pai, eu peço perdão pelas vezes em que priorizamos e olhamos mais para o nosso ego do que para Ti, Pai. Nós queremos ser a diferença, mas não só de palavras, mas de ações, Deus. Nós queremos chorar com aqueles que choram e abençoar, Senhor, aqueles que estão em desespero. Já não se ouve mais o choro do perdido, já não se escuta mais o grito do cativo. Quem creu na pregação, tempo de adoração passou a ser serviço. Profetas corrompidos tornaram-se omissos, vivendo a religião. Quem há de ir por mim? Quem há de ir por mim? A casa de oração virou esconderijo. A moda é o conforto e o querer ser servido. O amor esfriou. Há muita agitação e pouco compromisso. A criação que clama está correndo risco de ficar na escuridão. E o Senhor pergunta: quem há de ir por mim? Quem há de ir por mim? E o que você responderá ao seu Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. Arrependido estou, prostrado aos teus pés, me encontro aqui, Senhor. Diga: Senhor, restaura. A prioridade é o Senhor, Pai. Diga: Senhor, eu nasci com o propósito de salgar o mundo, de dar sabor a esse mundo. E o sabor não é meu, Senhor, vem de Ti, está em Ti. Tu és a essência, Tu és a essência, Senhor. Já não se ouve mais o choro do perdido, já não se escuta mais o grito do cativo.
quem creu na pregação. Tempo de adoração passou a ser serviço. Profetas corrompidos tornaram-se omissos, vivendo a religião. E o Senhor pergunta: quem há de ir por mim? Quem há de ir? Diga para o Senhor essa manhã: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Levante a sua mão e diga: Senhor, usa-me. Envia-me a mim. Arrependido estou, prostrado aos teus pés, me encontro aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, Senhor. Arrependido estou, prostrado aos seus pés, me encontro aqui, Senhor. Quem há de ir por mim? Ouça o Senhor te chamando. Quem há de ir por mim? Levante as suas mãos aos céus e diga: eis-me aqui. Ei! Diga: envia-me, Senhor. Envia-me a mim. Diga: arrependido. Arrependido estou. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Envia-me a mim. Arrependido estou, prostrado aos teus pés, me encontro aqui, Senhor. De você sentar. Gosto tanto dessa música que fala como Isaías: eis-me aqui. Queria convidar você. Às vezes eu fico pensando, Deus olha do céu e fala: preciso de um pastor, de uma pastora, para cuidar da maior igreja no Rio Grande do Sul. E Ele pode não querer me escolher, mas eu sempre quero falar: Senhor, eu estou à disposição. Se o Senhor quiser, eu estou à disposição. O Senhor quer procurar um pastor para cuidar de uma grande igreja em Curitiba. Eu falo: Senhor, eu estou à disposição. E eu estava com esse começo de ano, eu estava com o pastor Ebi e o Naya. Estávamos com a equipe lá na Tailândia, em Bangkok, uma cidade muito linda. Talvez Deus queira um pastor para uma grande igreja lá em Bangkok. Eu falo: Senhor, eu estou à disposição. Talvez Ele está procurando um pastor lá para Nova York. Você pode falar: Senhor, eu estou aqui à disposição. Ou para Europa, ou para África, eu não sei. Mas eu sempre gosto de falar: Senhor, eu estou aqui. Levante as suas mãos e faça uma oração ao Senhor. Disponibilize a sua vida. Diga: Senhor, para onde o Senhor precisar de alguém, não importa o que for para fazer, eu estou à disposição, Senhor. Eu
eu estou à disposição. Vai abrindo seus lábios e vai colocando a sua vida. Pai, nós somos pastores, pastoras e líderes nessa cidade. Senhor, nós queremos dispor da nossa vida, Pai, não importa. Falamos de coisas altas, mas o Senhor também pode precisar de alguém para fazer coisas num nível diferente, Senhor, e nós colocamos-nos inteiramente à disposição, Senhor. Nós entregamos nossas vidas e dizemos: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer, conte comigo, Deus. Conte com a minha família. Meu coração se dispõe, Deus. Meu coração se dispõe. Pai, no nome de Jesus, eu declaro isso. Eu faço esta oração com meus irmãos e eu os abençoo. E eu declaro: realmente nós queremos agradar o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Mesmo, Senhor, que o Senhor está querendo alguém para que esse alguém não apareça em nada, eu também estou à disposição, Senhor. Esse é o nosso coração. Não importa o que o Senhor quer que eu faça, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. É isso que nós oramos hoje de manhã, Pai, porque se formos alguma coisa, queremos ser para a tua glória, queremos ser para a tua exaltação, Pai. Esse é o nosso coração verdadeiro na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você sentar mesmo nesse dia de frio e chuva, bom dia! Os que dormiram bem, acordaram felizes, diga bom dia! Estenda sua mão para cá. Senhor, é bom a gente caminhar assim, porque cada um tem algo para ofertar. E o Mário está trazendo talvez os 5 pães, os 2 peixinhos dele agora de manhã, e ele vai nos abençoar muito. Eu estou muito certo, Senhor, nós não vemos a este lugar para competir, ver quem fala mais bonito, não, nós vemos aqui para servir. Esse é o nosso coração. Cada um serve com aquilo que tem. Senhor, e o Mário vai servir com aquilo que tem, como eu tenho servido com aquilo que eu tenho, como os irmãos estão servindo, como o Luciano serviu agora de manhã com aquilo que ele tem, o pessoal ontem à noite. É assim que a gente vai edificando o teu reino. E eu te agradeço porque o Senhor sempre usa aquilo que é disponibilizado nas tuas mãos. Nós disponibilizamos pastor Mário agora de manhã. Eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu rebanho, eu abençoo esse tempo que ele vai nos edificar em Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Ter discipulador ajuda nessa hora, em todas as horas. Tira assim os teus medos, os teus receios, te coloca uma condição verdadeira de servo. E é assim que eu me sinto hoje de manhã, como um servo que tem que entregar um recado, e esse recado primeiro foi entregue para mim. Então o que eu vou ministrar hoje de manhã, eu acho fundamental dentro da visão do MDA, para todos, sobretudo para aqueles que estão começando, que é a perseverança. Nós preguei primeiramente para mim, muitas vezes. Vi que esse tema é fundamental para poder crescer e se desenvolver. E no mínimo poder se manter naquele propósito de edificar uma igreja que ama o perdido e que vai cuidar bem daqueles que vão ser ganhos, que vão ser salvos. Então, ganhando pessoas e cuidando muito bem delas é o tema, mas para isso há uma dose muito grande de perseverança. Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7 até o 10. 2 Coríntios 4, 7 até 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós vamos ver na história do apóstolo Paulo, talvez um dos exemplos de maior perseverança que nós temos no Novo Testamento depois do Senhor Jesus, de alguém que
tudo contribuía para que ele não avançasse, para que ele não prosseguisse no ministério. Mas ele foi até o fim. O verso 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Eu quero ministrar conosco que somos vasos de barro. Você que é um líder de célula, você é um anfitrião, você é pastor, enfim, nós somos vasos de barro. E o barro não somos vasos de aço inoxidável, nós somos vasos de barro. Satanás sabe que nós somos vasos de barro. O mundo sabe que nós somos frágeis. E ele vai tentar de todas as maneiras destruir a obra que Deus começou em ti, na tua família e no ministério. Especialmente quando nós falamos da visão do MDA e aqueles que estão vivendo um momento de transição. É tanta pressão interna, externa, que às vezes nós temos vontade de desistir. Mas o vaso é de barro. E sendo vaso de barro, ele vai sofrendo desgaste. Veja a nossa agenda. Imagine comigo a agenda de um líder que vai ter diariamente cargas depositadas em suas mãos. Frases como essa. O discípulo vai dizer para você, a discípula vai dizer: eu descobri nas mensagens do telefone celular do meu marido, mensagens de amor para uma colega de trabalho dele. Ou uma mãe que vai vir, reparte contigo dizendo: olha, o meu filho teve uma recaída nas drogas. Estou endividado, não sei como sair disso. Aquele casal de líderes que você tem como uma referência no ministério vem falar para você: nós vamos nos separar, não tem mais jeito, não aguentamos mais, estamos vivendo num tempo difícil. Acrescente-se isso, uma mãe que procura e diz para você: olha, minha filha está com HPV. E um líder que você cuidou tanto tempo chega para ti e diz: Deus falou comigo, o Espírito de Deus falou comigo que eu vou ter que ir para um outro ministério servir. Talvez já passou por isso, não? Pode levantar a mão. A minha mão está levantada. Ou seja, você tem vários motivos de muita pressão. As notícias, as cargas, os fardos vão sendo depositados na vida de um líder, de alguém que tem um propósito muito grande. Às vezes vai gerando decepções com pessoas, instituições, e às vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo. Nós ficamos tão decepcionados que não conseguimos ter resposta para tudo, não conseguimos fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer, porque o vaso é de barro. E esse vaso de barro tende a retroceder, tende a diminuir a sua força, o seu brilho, e vai ficando abatido. Ele precisa de perseverança. E a Bíblia diz que Deus escolheu vasos de barro para levar o amor dele a multidões de pessoas feridas, pessoas que estão cativas, pessoas que estão totalmente perdidas. São esses que vão chegar primeiro nas nossas redes e vão trazer, não vão trazer assim só coisas lindas, perfumadas, vão trazer todos os dias um fardo. Cada discipulado pode ser assim uma surpresa muito grande, mas o vaso, ele continua sendo de barro. Tiago 5 diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Mas o Tiago faz questão de afirmar: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, era um vaso de barro. Teve grandes vitórias, mas quando foi confrontado, ameaçado a sua integridade física, ele também se recolheu e não quis mais continuar como servo de Deus. Ele foi bem humano e resolveu se retirar e disse para Deus: eu prefiro morrer, eu não quero mais te servir, eu não quero mais me expor a tudo isso. Eu corro agora, eu já sou um cara perseguido. Você também é perseguido, eu sou perseguido. As hostes infernais gostariam muito de te derrubar, gostariam de fazer uma festa no inferno para dizer: eu consegui derrubar aquele vaso de barro. Sabe qual é a maior vergonha no inferno? É perder para mim e para você. Os demônios, quando perdem para mim e para você, simples ovelhas, eles voltam envergonhados. Perdemos para uma ovelha,
Ovelha é um animal que não tem nenhuma arma de defesa, não tem garra, não tem uma patada atômica, não tem. E quando os demônios voltam lá, dizem assim: mas eu perdi para aquela ovelha. Mas aquela ovelha andava junto ao seu pastor. E a autoridade vem do Senhor Jesus. Assim como o vaso de barro. Não é o vaso alguma coisa ou grande coisa, mas é o que está dentro do vaso. O que está dentro do vaso é o que nos dá autoridade. Ou o que está dentro do vaso é que nos faz prosseguir. Você e eu somos vasos de barro, mas tem algo de excelência dentro de você. E que Satanás tenta encobrir, e você deixa de olhar a excelência da obra de Deus para colocar os teus olhos naqueles que se opõem a você, naqueles que maldizem, naqueles que estão traindo todo o teu trabalho, toda a tua dedicação, todo o teu carinho. E por isso, quando eu estava me preparando há muito tempo para esta ministração, eu disse: Senhor, o que nós precisamos? Nós precisamos de perseverança. Nenhum atleta ganhou medalha de ouro na primeira prova. Nenhum inventor descobriu o invento no primeiro teste. Teve muitos fracassos, teve muitos erros, muitas perdas. Você estuda um pouco, vai perceber que todos os que venceram, antes de vencerem, erraram bastante. Erraram, perderam, frustraram. Mas eles só venceram porque conseguiram dar a volta e permanecer na dependência do Senhor. Disse: Senhor, eu vou fazer aquilo para a qual tu me elegesse. Às vezes nós pensamos de uma maneira ufanista que nós vamos vencer já na primeira, já vai dar certo e não vai ter nenhum revés. Isso não é verdade. Isso não tem nem na Bíblia. Todos os homens, por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia não descreve um livro de super-heróis, descreve vasos de barro. Homens e mulheres que acertaram, mas também que erraram. E a Bíblia descreve os erros deles. Para que eu e você não pensemos que em tudo vai dar muito certo. Mas todos os que venceram a vontade de desistir. Venceram os sentimentos de inferioridade. Fui pesquisar o que significa perseverança. O substantivo grego traduzido para perseverança significa a capacidade de aguentar ou manter-se firme em face das dificuldades. Suporto com paciência e heroicamente. Este substantivo grego, hipomonen, ele foi também usado muito na mitologia grega. Atlas, após tentar derrubar os Zeus, foi sentenciado a suportar as colunas do mundo, a carregar o mundo. Atlas. A primeira vértebra da coluna cervical chama-se Atlas, porque ela segura todo esse cabeção, uns mais, outros menos, né? Mas a primeira vértebra chama-se Atlas, que segura, né, tudo. Na psicologia existe a síndrome de Atlas, aquela pessoa que quer carregar o mundo nas suas costas, né? Tem que fazer de tudo. Parece que tudo depende somente dela. A síndrome do Atlas. Foi usado esse substantivo, o hipomonen, para poder descrever o nível de perseverança. Em Romanos capítulo 5, viaja comigo lá, versos 3 e 4, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Lá diz assim, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A experiência representa a maturidade. Maturidade se alcança quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus em meio às adversidades, às tribulações. Maturidade se alcança aplicando o que nós já conhecemos da parte do reino de Deus. Imaturidade é quando nós conhecemos os princípios do reino de Deus e não aplicamos eles. Não os vivemos, não os colocamos por prática. Sabemos, é como
ir à consulta, adquirir o remédio, ter o remédio em casa, mas não tomá-lo. A Bíblia chama que crentes imaturos são aqueles que são bons ouvintes da palavra de Deus, mas não praticantes, não atingem a maturidade. Ao passo que a maturidade é aquele que conhece os princípios e quando está diante de uma tribulação, de um sofrimento, ele aplica exatamente o princípio da palavra de Deus. Ele coloca a verdade em cima da mentira de Satanás. Ele coloca a verdade que Deus colocou no coração dele, que Deus colocou no teu coração. Você foi chamado para ser um libertador, você foi chamado para ser um apacentador, você foi chamado para ser um líder de muitos. E vem a mentira de Satanás e vai tentar destruir o teu chamado, a tua vocação. Maturidade é aquele que aplica o princípio. Deus me chamou, eu sei que eu sou um vaso de barro. Deus chamou as coisas fracas desse mundo, as coisas loucas. Deus chamou aqueles que nada são para envergonhar aqueles que pensam que são. Não se envergonhe de ser vaso de barro e nem se envergonhe de dizer, mas eu sou das coisas loucas. Sim, não se envergonhe disso, para que a glória seja de Deus e não seja tua glória. Essa verdade gera maturidade. Conhecemos, às vezes nós vemos as conferências, compramos apostilas, agendamos os DVDs, tudo muito bem. Mas quando fomos colocar lá em prática, aquilo lá não funciona, porque nós só queremos somente a parte teórica e não pegamos de fato a unção e a manifestação. Eu e a pastora Cândido, como fomos a Santarém, ficamos lá alguns dias. Foi lá que conheci o meu discipulador, o pastor Odilon, transformando problemas em grandes oportunidades. Nunca mais esqueci aquela ministração. E eu cheguei uns dias antes e fomos para um culto da rede de jovens. E tinha um senhor encostado na porta, eles viu que nós não éramos de lá, né? Estava na cara, né, Cândido? E se aproximou de nós e disse, vocês vieram para a conferência que começaria terça? Eu disse, sim. Ele disse, pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. Não faça como a maioria que vem aqui, compra material e vai, faz as suas experiências, adapta do seu jeito, corta coisas, acrescenta outras e depois ele liga para nós e diz assim, não deu certo. Não pegue somente a apostila, pegue a unção de amar a Deus, amar vidas e cuidar muito bem delas. É isto. E aquele homem, fui me identificar e disse, não, eu sou o pastor Geraldo, eu trabalho aqui com o pastor Eibe. Mas já era uma enorme igreja. Aquele homem estava encostado na porta, nos recebendo. Aquilo já foi tomando conta de mim. A humildade foi dizer assim, Senhor, eu quero isto para mim. Eu preciso ter isto. E isso foi o mais importante, de ver pessoas que tinham uma história desacreditada sendo transformada em grandes vencedores. Alguns fatores causantes da perseverança. Primeiro deles é provação, Tiago 1, 2 e 3. Lá diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Não existe como sermos promovidos se não passarmos por provas, e não há crescimento sem dor, sem renúncia e sem sacrifício. Não tem como passar, desenvolver e atingir o próximo nível que Deus quer nos colocar. Quando o Odilon estava orando antes aqui dizendo, quem quer ser um pastor de uma igreja grande, de referência no estado, na sua cidade ou num outro país, necessita no mínimo disponibilidade. Eis-me aqui. Mas também há pessoas que precisam dizer assim, eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para poder alcançar isto, eu quero pagar o preço. E um dos preços diz, tendes por motivo de alegria, passardes por provações, sabendo que a provação produz perseverança. Neemias é um dos casos mais clássicos da Bíblia, de alguém que precisou passar por perseverança. Ele viveu no período do cativeiro persa, onde Jerusalém havia sido destruído, o povo espalhado, e Deus colocou no coração do Neemias simplesmente de reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, num período de grande adversidade. Irmãos, quando Deus chama uma pessoa, Deus coloca algo louco no coração de alguém. Às
nem sempre os outros vão entender. Além do que, vão se levantar pessoas que vão se opor àquela ideia que Deus colocou no seu coração. Algo novo, algo que não tem muito sentido. Algo que vai precisar realmente muito da presença do Senhor. A vocação não nos isenta de adversidades e nem adversários. Você recebeu um ministério com imposição de mãos, com oração, com palavra profética, com o testemunho interno do Espírito Santo, porém, isso não te isenta de dizer que você não vai ter problemas, adversidades ou adversários. Às vezes, adversários se levantarão daqueles que estão muito próximos a ti, dizendo: tu não tens nenhuma condição. Isso é muito longe para ti, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Eu lembro muito bem do meu pai, que não era cristão, já está agora na glória, mas eu fui primeiro a me converter, e eu disse para ele: pai, eu sinto no coração que eu vou fazer teologia, eu vou ser pastor. E levei ele num culto, e lá o nosso pastor, ele era muito bom. Ele era realmente uma pessoa de excelência no ensino da palavra. E meu pai viu ele pregando, e depois do final do culto disse mesmo: meu filho, tu está muito longe, meu filho, tu não tem condição. E eu concordei com ele, e eu disse: viu Deus, até o meu pai está dizendo isso, eu não tenho condição mesmo. E eu fui para casa, levei aquele empurrão, mas aquilo ardia dentro do meu coração. Ardia dentro do meu coração. E eu comuniquei para ele no final do ano: seu pai, eu vou para São Leopoldo, eu vou estudar. Eu vou me preparar para o ministério. E eu nem vou dizer o que ele disse lá naquele dia, lá para mim. Meu pai era alcoólatra, teve uma grande decepção com a igreja evangélica quando ele foi para Pelotas. E ele rotulou todos os pastores e evangélicos de ladrões. E ele falou muito pouco, ele disse: eu não sabia que eu ia ter um filho ladrão. Eu abracei ele e disse: pai, mas eu vou ir. Mas eu vou ir. Muitas pessoas vão tentar te intimidar. Às vezes da própria casa, da tua própria família. Mas Neemias enfrentou 3 oficiais do Império Persa: Sambalat, Tobias, Gesem. Neemias 2,19 diz assim: porém Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Disseram: que é isso que fazeis? Vocês querem se rebelar contra o rei? A primeira estratégia era zombar. Talvez quando Deus coloca um projeto no teu coração, zombar do teu projeto, zombar da tua ideia, zombar daquilo que Deus pôs no teu coração. Riram dele. Isso acontece com todos os líderes. Quando eles têm uma ideia gigante, grande, maior, porque o normal é as pessoas ficarem naquilo que é comum a todos. Mas quando Deus coloca no teu coração, então vai acontecer algo sobrenatural, mas também vai acontecer algo bem natural. Você vai ser vítima de zombaria. Vão comentar em todos os cantos que você é um sonhador, que tu não tens as mínimas condições. E às vezes as pessoas vão te intimidar muito nisso. Neemias estava firmado numa convicção. A vocação dele, no capítulo 2, verso 20, diz assim: então respondi a eles a provocação, dentro da provação. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Um líder de convicções, ele vai enfrentar todas as oposições, firmado na mente da sua vocação. Neemias, naquele momento, ele disse: o Deus dos céus nos dará bom êxito. Haverá situações em que você vai ter do teu lado o Senhor e alguns poucos irmãos.
Em alguns momentos você vai ver que nem todos vão entender o teu chamado, a tua vocação de libertar os cativos, restaurar os feridos, né? Buscar o perdido. Além da pressão externa, às vezes nós sofremos a pressão interna. No capítulo 5 de Neemias, versos 7 e 8, lá diz que os companheiros estavam cansados e havia ainda cobrança financeira por parte dos irmãos mais ricos. Alguns se endividaram porque estavam servindo na obra e pegaram dinheiro emprestado dos próprios irmãos. E ali eles reclamaram para Neemias: olha, não vamos ter como pagar esses juros, essa coisa. Agora o inimigo já não era mais externo, de zombaria, agora eram os próprios irmãos brigando, né? E nós vimos ontem muito bem pelo Domingos que irmãos brigam. Então Neemias agora estava tendo um problema para administrar internamente. Os irmãos começaram a brigar entre si por causa de dinheiro. Mesmo problema lá de Abel e Caim, por causa de oferta, e aquilo gerou morte. O inimigo vai gerar problemas internos também. Nós às vezes achamos que o inimigo só ataca do lado de fora dos muros, ataca do lado de dentro dos muros. E às vezes dentro da tua própria casa, ataca do lado de dentro. E você vai se sentir realmente num tempo de muita guerra. O inimigo ele quer te distrair, mudar o foco, para tornar ineficiente o teu trabalho e o teu ministério. Ele vai jogar todas as suas armas possíveis para que tu não saias do lugar. Deixa assim como está. Né? O Ralph tentando cantar aí o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Ele vai tentar de todas as maneiras assim, não mexe, deixa assim como está. Mas quando Deus mexe no coração de alguém que tem um grande propósito, a vida não vai ser daquele jeito, vai ser do jeito do Senhor. O lugar para onde tu vais vai ser o lugar que Deus vai mostrar para você. E não espere que vão ser tudo flores, vão ser tudo rosas. Não espere que vai ter somente aplausos. Vai ter realmente provação dos lugares em que a gente não espera. O alvo do inimigo é que não prossigamos na obra que o Senhor nos confiou. Esse é o alvo dele. Pode usar até intimidação física. Neemias 6:10 diz: vamos juntos à casa do Senhor, no meio do templo, fechemos as portas, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão te matar. O último recurso agora era que eles então iriam passar por um problema de ameaça física. Olha, essa noite eles vão vir te matar. Antes disso, ou depois disso também apareceu falsa profecia. 6:12 diz: então percebi que não era Deus quem o enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate tinham subornado. Então agora ele também tinha um outro problema. Deus me falou que isso aí não é do Senhor. Isso aí que vocês estão trazendo agora não é de Deus. Essa tua ideia, Neemias, isso aí não vai prosperar. Nós nunca vamos conseguir fazer isso. Um líder vai precisar buscar perseverança no Senhor constantemente. Satanás ele vai usar todas as armas possíveis para derrubar você da vocação que Deus te deu. Neemias e seus homens terminaram a construção dos muros. Foi aprovado pela convicção de que Deus havia comissionado e que estaria ao seu lado. Neemias 6:9 diz: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. 6:9. Agora Deus fortalece as minhas mãos. Quem está na obra, a obra do discipulado, de um GE, começando um grupo de evangelismo, vai precisar muito da convicção de que a mão do Senhor está com ele, está sobre ele, está lhe ajudando para poder completar a obra de Deus. Motivos para desanimar, provas, nós vamos passar muitas. O segundo nível, primeira aprovação, o segundo é perdas. As perdas de coisas ou pessoas que nós gostamos geram um sentimento de fragilidades, conflitos internos. Mesmo quem está vencendo não está isento de perdas. Um exemplo disso foi Jó, que estava vencendo e as coisas estavam muito bem, mas ele passou por perdas. Jó capítulo 1, 18 e 19. Jó perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a sua honra
E lá diz que então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Um homem que a Bíblia diz que o coração de Deus se alegrava com o coração dele. E chamou Satanás para olhar: olha o meu servo Jó, como ele está prosperando, como ele está bem, como ele me adora, como ele me busca. Ele perdeu a admiração dos próximos a ele e da esposa. Então sua mulher disse: olha, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. 2:9. Em 19:19 ele diz: todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Perdas. 19:19. Nós vamos às vezes perder a admiração, e isso hoje é muito fácil de perder. As redes sociais, elas podem rapidamente destruir a honra de uma pessoa. Às vezes nem vai ser muito fácil recuperar o maldito que foi mal falado a teu respeito. Aquilo vai se espalhar muito rapidamente. E o Jó foi perdendo. Perdeu a honra, perdeu as amizades, perdeu a saúde. E perdas não significam que nós fomos desobedientes. O caminho do amadurecimento, ele é marcado por sofrimentos e perdas. Perdas nos amadurecem como pessoas, nos tornam, valorizamos mais, nos leva à reflexão de cultivar relacionamentos mais nobres. Perdas nos fazem perceber que nós perdemos tempo com quem não deveríamos ter dado o nosso tempo, e que tiramos o tempo de pessoas que mereciam mais o nosso tempo. Perdas nos fazem refletir muito, por isso que o livro de Provérbios diz: é melhor que tu vás na casa do luto do que na casa do banquete. No luto tem a reflexão sobre o valor da vida. Uma das coisas que causa perseverança são as perdas. Ou perdas nos causam desânimo, nos jogam no chão, ou perdas nos fazem refletir e dizer assim: eu preciso e eu quero selecionar e investir melhor o meu tempo. Perdas nos confirma que somos cooperadores no reino de Deus e não somos os donos. Nós somos apenas cooperadores. O reino é de Deus. Nós somos servos do Senhor que estamos cuidando de uma coisa que não é nossa. Deus nos confiou. Mas vai ter perdas. E perdas é um fator causante de perseverança. Nós vamos entender que para perseverar nós vamos... Algumas experiências que vão gerar maturidade é passar por perdas. Jó superou as perdas por meio da busca da face do Pai. Creu que os planos de Deus não são incompletos. A obra que Deus começou, Ele vai completar. Deus tratou muito a questão do caráter do Jó, tratou muito a questão do orgulho dele. Nós vimos ontem que Deus resiste ao soberbo, e o Jó tinha uma imagem de si, como uma pessoa muito injustiçada. O orgulho dele foi muito tratado, mas ele creu muito que a obra que o Senhor completou, começou nele e não iria deixar inacabada. As perdas podem nos tornar íntimos de Deus. Se tem um lugar para chorar, nós vamos aprender a chorar junto ao Pai. Não vamos chorar em qualquer lugar. Nós vamos aprender a chorar nos braços do Pai. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos ler juntos aquele versículo? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que Deus botou no teu coração, aquilo que o Senhor derramou na tua vida como um plano do Senhor, um chamado, uma vocação, Deus vai completar. Deus tem o projeto de não deixar nada incompleto ou inacabado, a não ser que nós resolvamos desistir. Isso não tem como o Senhor fazer se nós dizemos: eu não quero mais. Nos jogamos, fugimos, e ainda Deus vem atrás de nós, manda a sua palavra, cria uma conferência como essa para dizer: não desiste, mas é que não deu certo, está muito difícil. Chama você para um lugar como esse e diz assim: mas eu vou completar a obra. Mas eles estão ameaçando, rindo, os meus próprios amigos, agora apareceu uma doença em mim. Nós vimos o testemunho do pastor Domingos, que venceu um câncer em meio ao ministério, e era um diagnóstico terrível, mas a mão do Senhor deu vitória, deu voz para ele ministrar, como ministrou com autoridade conosco aqui. Ou seja, Deus não vai ter impossíveis em todas as suas promessas, nos seus planos.
O Senhor começou uma obra na tua vida, Ele vai completá-la. A não ser que você se jogue no chão, diz assim, eu não quero mais. E a Bíblia tem várias descrições de pessoas que desistiram, que abandonaram. O apóstolo Paulo cita alguns que abandonaram ele no ministério em face às muitas dificuldades. As perdas fazem parte. Não existe alguém que só ganha e não perde. Perdas nos tornam mais humildes. Perdas nos tornam mais dependentes do Pai. E ali a nossa vocação se firma e confirma. Em terceiro lugar, uma das causas importantes que geram perseverança é quando nós vamos lidar com as impossibilidades. Nós somos desafiados sempre a lidar com os impossíveis. Pessoas nos procuram quando existe uma impossibilidade humana. Nos relatam a sua situação financeira, às vezes de saúde ou de relacionamentos quebrados. E nós atraímos o peso da solução. Sobre nós, sempre a gente diz assim, eu tenho que resolver esse problema. É um impossível. Em Marcos capítulo 9, 17 a 24, o pai de um menino endemoniado procurou Jesus depois de ter buscado ajuda nos discípulos. E os discípulos não puderam fazer nada por aquele menino. E o pai então vai ao Senhor Jesus. E lá no verso 22 ele diz, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, 22. Mas se tu podes, nos ajuda. Nós, vasos de barro, queremos resolver os problemas de todos os impossíveis. E eu e você somos procurados quando a coisa está ruim. Um líder de célula, a pessoa veio na tua célula, não é porque está tudo bem na vida dela. Normalmente é porque as coisas estão ruins e ela tem um diagnóstico, ela tem uma situação de difícil reversão. Durante anos foi cavando um buraco, cavando. Agora chegou para você e disse, vocês podem me ajudar. A perseverança em momentos dos impossíveis exige uma entrega especialista aos impossíveis. Em Lucas 18, 27 diz, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu lembro do Edilão pregando que ele queria encher a igreja dele, então tomou uma ideia, né, Edilão? De pegar e ir numa rua e perguntar se tem pessoas doentes lá. Tem pessoas doentes aqui? Alguém sabe de alguém que está muito mal? Naquela casa tem mas ela vai morrer, está nas últimas. Ela vai morrer. E ele encontrou uma pessoa realmente num final de vida. E disse, olha, na minha igreja nós vamos orar por você. Eu vim aqui orar contigo, pegar o teu nome e nós vamos fazer uma campanha para você ser curada e tal. Mas era um impossível, havia o diagnóstico médico que era um paciente terminal. Os que estavam cuidando dela disseram, é as últimas horas. Pois então, ele foi, voltou, continuou orando, ia lá, visitava. Pois a mulher foi curada, né? E hoje está na Shalom, é uma das líderes lá na igreja e tal. Mas ele foi procurar um impossível. Foi bater e dizer assim, tem alguma coisa difícil agora aqui? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos resolver as situações. Vamos imaginar um relógio suíço. Você tem um relógio suíço. E ele estragou. Uma simples operação que é talvez trocar uma bateria ou alguma coisa assim. E tem umas ferramentas na sua casa, uma chave de fenda. Você começa a mexer naquele relógio. Começa a abrir ele e depois viu que não deu certo. Aí você junta as peças todas, leva lá no especialista. E o especialista disse, não, dá para consertar. Só que agora é mais caro. Porque você estragou muitas coisas aqui dentro tentando consertar. Às vezes nós somos assim como líderes. Nós tentamos consertar coisas que não é para nós. Os impossíveis são possíveis no Senhor. E nós atraímos para nós e queremos resolver aquilo. E geramos em nós às vezes um sentimento de grande frustração porque não deu certo. Somos nós queremos encontrar um remédio, queremos encontrar um tratamento e não falamos com Deus. Deus, isso aqui é impossível para mim. Isso aqui é impossível para os médicos, isso aqui é impossível para o dinheiro. Eu quero falar com quem é especialista nos impossíveis. É Deus. Mas quando vem muitos impossíveis, normalmente nós nos apegamos ao problema e não entregamos ao especialista.
Quando vem uma sequência de gente com muitos problemas, nós puxamos para nós e nos sentimos incapacitados. Na tua célula, no teu discipulado, você nem sabe tudo o que vai ouvir ao longo de uma caminhada. Você diz, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E nós já queremos imediatamente resolver. Não conseguimos. Porque nós entendemos que a responsabilidade é nossa. Não, é nossa de levar até o Pai e pedir, Pai, por misericórdia, ajuda nós. Nos ajuda. Tem misericórdia de mim. Nos socorre. Gera desânimo e vontade de desistir quando nós estamos totalmente sobrecarregados com os impossíveis. Mas Jesus é o especialista em impossíveis. Você e eu somos especialistas em possíveis. Você é o especialista. Tudo que é possível é para mim e para ti. Agora, os impossíveis é com o Senhor Jesus. Amém? Nós fazemos o possível, Deus vai fazer o impossível. Deus espera que você faça o possível. Deus espera que você vai orar e entregar a Ele. Deus espera que você vai consultar nas Escrituras e vai trazer o melhor. Isso é possível fazer, porque o impossível Ele vai fazer. Primeiro nós fazemos o possível. Nós trabalhamos, oramos, organizamos, botamos as cadeiras, visitamos, fazemos o que é possível, porque o impossível Deus vai fazer. Ah, mas vai dar certo uma célula naquele lugar? As pessoas, nós olhamos sempre as impossibilidades. O Rio Grande do Sul é difícil, a minha cidade é difícil, aquele bairro é difícil, aquela pessoa é difícil, tudo é difícil. E nós já queremos o resultado. É impossível. Nós não vamos conseguir. Os impossíveis geram, através da perseverança, crescimento e oportunidade. Geram. Os impossíveis vão trazer algo novo para mim e para você. Os impossíveis nos tornam mais próximos de Deus. É bom quando chega na tua agenda, no teu aconselhamento, no teu discipulado, na tua célula, gente com impossíveis. Aquele grupo, aquela célula vai fazer campanha de oração, vai se reunir antes, vai levar junto. Os impossíveis deveriam gerar em nós mais intimidade com o Pai e dizer, Senhor, nos ajuda. Jesus repreendeu os discípulos, que não tinham conseguido ajudar aquele pai. Ele disse, olha, essa casta não se remove senão com oração e jejum. Precisa mais intimidade com o Pai para exercer autoridade contra estas opressões malignas. Em quarto lugar, um fator causante de perseverança é visão. Perseverança é marcada pela posição dos nossos olhos. Se nós olhamos apenas para nós mesmos ou para pessoas, em pouco tempo nós não vamos avançar, nem vamos sair do lugar. Aonde nós colocamos os nossos olhos vai determinar onde nós vamos chegar. Para onde nós estamos olhando vai determinar o que nós vamos alcançar. Por isso que a perseverança é marcada pela posição dos nossos olhos. Em Mateus 14, 29 e 30, ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor e começou a olhar nas adversidades, o vento que era contrário, a força das águas que estavam batendo naquela embarcação, ele teve medo. Nós vamos perceber que a posição dos nossos olhos vai determinar o nosso nível de perseverança. A nossa necessidade de perseverança é para onde nós estamos olhando. Nossos olhos teimam sempre em olhar para o que está faltando e não olham do que nós já temos. Por isso, quando alguém diz, puxa, eu só tenho 5 células, eu deveria olhar diferente. Aleluia, eu já tenho 5 células, eu já alcancei. Mas nós costumamos olhar para o termo de comparação, olhamos para os outros. Puxa, mas 1000 células, isso tudo eu gostaria de ter, mas eu só tenho 50, eu só tenho 20. Nós sempre olhamos para o que não temos e não olhamos para o que temos. E quem não valoriza o que tem, não vai ser digno de receber mais. A Bíblia diz assim, que quem não for fiel no pouco, não vai ser digno de receber o muito. Quem não cuidar bem daqueles que Deus lhe confiou, não vai cuidar bem
de uma multidão. Por quê? Porque não está cuidando bem. Davi, quando chegou para lutar lá no acampamento de Saul, os irmãos logo perguntaram: e aquelas ovelhinhas do pai, aquelas poucas ovelhinhas? Disse: não, eu deixei alguém cuidando. Eu pedi para alguém cuidar. Ou seja, ele era responsável por aquelas pequenas ovelhas. E veio lá em obediência ao pai, o pai que tinha mandado ele. Os nossos olhos teimam em notar o que está faltando, desconsiderando o que já está funcionando, o que já melhoramos, o que já crescemos. Nós deveríamos celebrar todas as coisas boas que existem na nossa vida, e nós vamos ver que numa escala de 1 a 10, nós talvez tenhamos 9 coisas que são preciosas, e aí 1 ou 2 que ainda não estão boas. Mas os olhos sempre olham. Você, quando se olha no espelho, você sempre está procurando o que no espelho? Um defeito. Cabelo branco. Você, quando olha no espelho, você não olha, não admira, né, a criação do Senhor, as coisas bonitas que é em você. Você sempre está procurando: não, aqui eu acho que eu tenho que botar um pouquinho mais de rush, de blush, de não sei o que mais. Tem que botar o negócio. Porque nós já olhamos procurando defeito. Queremos botar um cremezinho, um pó de arroz, né, para dar uma tapada. Não usa mais pó de arroz? Já usava uma vez, né? Já usava. Eu estou um pouquinho desatualizado. Não é minha praia. Cosmético não é minha praia. Não é minha praia. Fizeram aniversário para mim semana passada. E sempre querem fazer coisas interessantes para a gente. Eu fiquei muito feliz. E teve um momento de palavra aberta que uma pessoa disse: pastor, eu queria dizer uma coisa. Eu lhe conheço há mais de 20 anos. E se eu fosse dizer uma palavra só, eu diria que o senhor é perseverante. Porque eu lhe conheço há 20 anos. E o Senhor já passou por lutas muito grandes aqui no nosso meio. Dificuldades, perseguições, de todas as formas. E eu quero lhe dizer que por causa da sua perseverança, isso tem me ajudado. E ela não sabia, eu estava pregando, preparando a mensagem justamente por perseverança, pregando para mim mesmo. E tomando remédio para mim mesmo. Disse: Senhor, eu preciso agora de uma unção nova de perseverança. Eu preciso, Senhor, viver esse tempo novo, porque os meus olhos são tão ruins e pecaminosos que eles insistem em querer olhar para o que está faltando. Eu quero mudar a minha visão. Eu quero olhar pelo que eu já tenho. E eu quero olhar para aquilo que Deus prometeu para mim. Na visão do MDA, os nossos olhos estão focados na grande comissão: ir de fazer discípulos, amando pessoas e cuidando bem delas. Nós trabalhamos com alvos: salvação, libertação dos cativos, restauração dos feridos, treinamento de semeadores e servos em discipulados. Nós trabalhamos com alvos. E alvos nós colocamos lá na frente, ficamos olhando. Chegamos lá no estacionamento, ano passado, da conferência, tinha no estacionamento um banner bem grande, né, rumo às 800 células, e aquilo nos impactou bastante. Disse: olha, eles estão vivendo, em onde eles colocam os olhos tem o alvo que eles querem atingir. Resultado, no final do ano, passaram as 800 células. Ou seja, onde nossos olhos estão vai determinar onde nós vamos chegar. O lavrador, quando ele lança sementes, ele não fica olhando ali só para aquela semente, esperando. Não, ele olha para todo o campo. Porque as sementes, elas germinam em tempos diferentes. Elas vão germinando em momentos e vão dar também frutos diferentes. Ele sabe que ele depende totalmente do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 25:15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Salmo 141 diz: pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma. Deus ainda não acabou a sua obra na tua vida. Filipenses 2:13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, porque Deus é quem realiza em vós tanto querer como realizar. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, com o Senhor. Tirou os olhos de Deus, começou a contemplar
aquelas coisas que ainda não estão boas, ou estão faltando, ou estão muito longe, você nunca vai chegar lá. Mas quando olhamos atentamente para o Senhor, e porque dele vai vir tudo o que você precisa. O salmista diz: eu elevo os meus olhos constantemente, continuamente ao Senhor, perseverantemente ao Senhor, porque ele vai tirar os meus pés do laço que o inimigo ou que o amigo, entre aspas, armou para você te derrubar. Deus, os meus olhos estão em ti. Os meus olhos se alegram totalmente no Senhor, e do Senhor vai vir o melhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Um quinto elemento que gera, e último, que gera perseverança, é firmeza. Em Hebreus capítulo 12, versos de 12 a 17, especialmente os 12 e 13, diz assim: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Muitas vezes nós chegamos na conferência mancando. O manco, ele não tem uma direção muito correta, ele não transmite segurança no seu caminhar. Nem fica claro a direção em que ele está indo, se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Não fica. Nós chegamos às vezes na conferência mancando. E seguir um manco, irmãos, é difícil. Não sabe se ele vai dobrar à direita, se ele vai virar à esquerda, se ele vai cair. Um líder manco é complicado. Porque agora ele está assim, agora mudou de ideia. Agora virou para cá. O manco não transmite segurança. O propósito de Deus é restabelecer as mãos caídas e os joelhos que estão vacilantes. O manco cansa rapidamente. Ele tem que fazer um esforço muito grande. Ele não acompanha uma caminhada muito longa e desiste, sendo ultrapassado por aqueles que têm uma firmeza no seu caminhar. Ser reto é viver a integridade de caráter e o propósito do reino de Deus. Isso é ser reto. É ter uma integridade, uma firmeza de caráter e ter propósito no reino de Deus, para que quem perguntar sempre saiba: eu sei o que ele está fazendo e sei também para onde ele está indo. É uma pessoa firme. A sua palavra é sim, sim ou não, não. Não existe meio termo, é muito convicto nisso. Ser manco é uma escolha. Ser firme também é uma escolha. O ser manco, a gente pode arrumar uma série de argumentos. Porque eu nasci num contexto teológico assim, assado, porque minha família é assim, o assado, porque os irmãos não querem. Nós podemos escolher ser manco. Um exemplo de manco na Bíblia é o apóstolo Pedro. Em Lucas 22, 31 e 32, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. O Pedro era um manco dentro do ministério. Ora, ele testemunhava que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mais tarde ele nega, não conhece, não sabe quem é Jesus. Afasta-se, não anda mais com o Senhor. Ora ele é 100, ora ele é 0. Era manco no ministério. Não se podia confiar nele, nem a ele, grandes responsabilidades, porque uma hora é tudo, na outra hora não é nada. Não podia ser confiável. E eu creio que Deus quer falar muito sobre Caleb, porque todos os pregadores citaram Caleb, e eu não podia deixar um exemplo de firmeza como Caleb. Em Josué 14, 7 a 11, se você abrir na Bíblia, Josué 14, 7 a 11 diz: Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E já agora
sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência o possuirá. Foram espiar a terra, na verdade, foram 13 pessoas. Foram 12, um representante de cada tribo. E dos 12 representantes, apenas o Caleb disse: eia, vamos possuir a terra. O Josué foi como o 13º, como aquele enviado pessoal do Moisés, como representando a liderança dele. Josué, tu vai junto com eles. Eram 13. E na volta dos 12 representantes, apenas o Caleb diz: não, meus irmãos, não é assim, nós vamos vencer porque o Senhor é conosco. O Josué confirmou o relato e o testemunho do Caleb, disse: Senhor, é verdade, nós vamos conseguir. Mas os outros 11 testemunharam contrariamente. Mas o Caleb guardou firmeza. Irmãos, a única forma de você ser perseverante é ser firme. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer do que prometeu. A firmeza não é uma coisa que muda com as circunstâncias adversas. Quem é firme é firme. Ou seja, não se arranca do coração. Uma tribulação, uma doença, um mau resultado. Mas eu estou convencido, se Deus realizou a obra com as mesmas promessas na vida deles, realizará em mim, porque Deus não é homem para mentir. E vimos ontem à noite que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Então, se Deus é um Deus justo e prometeu, eu vou esperar. Talvez não vai ser no tempo em que eu pensei e planejei, mas vai ser, o Senhor vai cumprir a sua promessa. Agora, se o Caleb tivesse desanimado, durante aquele longo período de espera, mais de 40 anos esperando, não teria resultado, não teria posse. Quando o Josué avançou e tomou os territórios que já tinha, 5 anos depois ele disse: agora, Josué, está na hora de tu dares aquilo que é meu de direito, porque Moisés disse que eu receberia a minha parte lá em Cades Barneia. E o Josué disse: é verdade, porque houve um outro espírito nele, um espírito de firmeza. A firmeza era contagiante no meio de uma geração incrédula. Muitos dos que se desviam dos caminhos do Senhor justificam a sua queda apontando para a fraqueza do líder. Eu me desviei porque o meu líder fracassou, ele abandonou o ministério. Muitos vão justificar a sua queda na função. Por isso que os líderes, eles, antes de abandonar os caminhos do Senhor, quantos vão tropeçar porque eu estou desanimando, porque eu estou desistindo? Quantos que estão vindo atrás de mim vão tropeçar? Logo, isso não me dá o direito de cair, ou não me dá o direito de abandonar o projeto de Deus. A perseverança vai ser a nossa principal força. Se desanimamos, caímos, nos arrebentamos todos. Muitos dos que se desviam culpam os seus líderes porque os líderes desanimaram, abandonaram. A importância da firmeza e da integridade é causa da perseverança. A perseverança, ela precisa. O manco, ele não é firme. Ele fica jogando de um caminho para o outro, de um vento para o outro. A Bíblia diz que o menino, ele não é firme. Ele corre de um lado para o outro, correndo atrás de todo o vento de doutrina, de ensino. É menino, é imaturo. Agora, o manco, ele nem está dentro, nem está fora. Ele não está comprometido com um caminho ou com o outro. Ele fica cocheando entre dois caminhos. Manco, coxo. Tem muito líder que é manco, ele não transmite segurança, ele não tem convicção naquilo que ele está fazendo. Ele diz: o pastor mandou fazer, agora mudou lá na igreja, tem que ser assim. Ele não tem convicção, aí ele está mancando. O Senhor Jesus insistiu com o manco, e nós vimos com o pastor Domingos, insistiu lá em João capítulo 21 com o manco, curando o Pedro da sua fraqueza, da sua falta de firmeza.
O propósito de Deus é restabelecer as mãos daqueles que estão caídos. O propósito de Deus é levantar a mim e a você como um vencedor. O propósito de Deus é curar a nossa fragilidade. Em Filipenses capítulo 3, verso 12 diz: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A palavra-chave aqui é prossigo. Significa avançar energicamente apesar das dificuldades. Para mim, um exemplo do Novo Testamento depois de Jesus de perseverança é do apóstolo Paulo. Varadas, açoites, naufrágios, vigílias, fome, nudez, prisão, traição. E aí sim, isso não apenas uma vez, várias vezes. Mas assim que ele estava livre de novo, ele estava pregando novamente. Ele ia para as sinagogas e lá começava a falar de Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Expulsavam da sinagoga, a primeira casa que abria para ele, só nós queremos ouvir. Ele começava uma célula e começava a mudar. Olha, agora tu vai ter que sair da cidade, porque vão vir aqui em casa te pegar. Tiravam ele da cidade, na outra cidade ele começava tudo de novo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Um atleta se esforça muito, treina muito, para um dia poder chegar a ser coroado e ganhar a sua medalha. Ele se esforça. Ele vai ser coroado por causa do seu esforço e da sua dedicação. Líderes que desistem diante da tribulação andarão dando voltas, ao passo que aqueles que são firmes alcançarão o alvo e vão glorificar a Deus na sua vida pessoal, na sua vida ministerial e na sua vida familiar. Líderes que têm firmeza de propósito, esses vão ter gente seguindo. Eu, faz alguns anos, ganhei no Dia dos Pais uma caneca que nunca mais esqueci. Uma caneca muito simples, de R$1,99. Mas eu amei aquela caneca. Aquela caneca tinha escrito por fora e tinha um escrito por dentro da caneca. Na caneca por fora diz assim: Pai, pisa firme. E por dentro da caneca estava escrito: porque eu estou seguindo os teus passos. Eu amei aquela caneca. Uma caneca que, ao colocar na boca, eu não posso pisar falso, porque os que estão vindo atrás de mim vão tropeçar. Eu preciso ter convicção daquilo que eu estou fazendo. Eu estou edificando, eu estou dando testemunho, eu estou cuidando bem daqueles. Por isso, seja forte. As lutas internas e externas tentam arrancar você do centro da vontade de Deus. Esse é o propósito de Satanás. Tentam arrancar você do alvo maior de Deus, desalojar, tirar você. Em Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A Bíblia diz: se voltar para a vida antiga, como Pedro tinha voltado à sua velha vida profissional, estava até sem roupa pescando lá no mar de Tiberíades. Se retornar, a Bíblia diz, não existe graça da parte de Deus. Não existe. Logo, nós não temos a opção de retroceder, nós não temos a opção de não perseverar, mas o vaso é de barro. O vaso sofre uns empurrões, racha, o vaso tem vontade de se estatelar no chão e ficar em cacos, porque não deu certo. Salmo 37, 39 e 40 diz assim: Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e o Senhor os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Nós não estamos dizendo que o MDA vai te tornar livre de tribulações. Eu vou dizer assim, no início vai ter muita tribulação. A fase de transição é a fase de provação, é a fase de perseguição, é a fase de difamação. Só vencem os que são perseverantes. Só vencem aqueles que têm convicção do que estão fazendo e para quem estão fazendo. Não estamos fazendo para homens. Trabalhamos muito, não conseguimos. Agora, Deus proveu um modo de novo bíblico de ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Todos os obreiros são trabalhadores,
se esforçam ao máximo. Depois de algum tempo dizem assim, mas eu não estou mais conseguindo. Quando vamos conhecer a metodologia do MDA, nós vamos perceber de que era bem mais fácil do que um super-homem, uma super-mulher correndo para todos os lados, atendendo todas as pessoas, fazendo plantões e mais plantões, visitas na madrugada, libertando os cativos, e depois de algum tempo está totalmente exaurido, e é aquela pessoa que já não pode mais ter a tua atenção, porque você já está dando atenção para um outro, ele vai embora. Ele vira as costas para você. Por quê? Porque você é uma pessoa, você é um vaso de barro. Nós carregamos todo o peso do ministério sobre nós e depois de algum tempo estamos cansados e sobrecarregados e temos vontade de desistir. Temos vontade às vezes de desistir da própria família, temos vontade. Por que temos vontade? Porque nós somos de barro. Mas Deus escolheu o vaso de barro. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu a mim e a você, não nos dando o direito de se jogar no chão e dizer assim, eu não quero mais. Homens da Bíblia, de grande envergadura, também eram vasos de barro. Também tiveram vontade de desistir e de não seguir em frente. Mas desistir e perseverar é uma escolha. Aqueles que vão vencer são aqueles assim, eu vou continuar. Eu tentei e comecei, não deu certo, eu vou de novo. Eu vou aprender, eu vou perguntar como fazer. Onde é que eu estou errando? Eu quero fazer mais e melhor. Eu lembro de uma conferência em Curitiba que eu estava vivendo o auge da transição, mas o auge da perseguição interna. A externa já tinha diminuído. A externa teve de tudo, mas a interna foi mais dolorida. E eu disse, Odilon, só ora por mim. Estava terminando a conferência e eu pedi, só ora por mim, porque eu vou voltar para o meu campo de batalha. Na conferência eu queria ficar lá, irmãos. Uma igreja que tudo funciona, né? Eu queria ficar lá. Será que o Odilon não me contrata como um membro da equipe dele aqui? Eu me mudo para cá, fico aqui, sou porteiro. E o Senhor disse, pois aqui não é o teu lugar. Faz voltar para o campo que eu te dei. E é lá o teu lugar. Disse, Odilon, só ora comigo, que eu estou descendo, nós vamos viajar agora de tarde. Aquela oração que eu pedi, ela me encheu, irmão, como se fosse um energético assim. Entrou dentro de mim e disse assim, agora eu já estou com vontade de chegar lá. Eu queria que, era de carro, né? Em carro a gente faz em poucas horas, 6, 7 horas, né, seu Rui? A gente chega rapidinho. Eu já queria chegar rápido, porque eu estava com muita vontade de enfrentar todos os obstáculos que eu tinha que enfrentar e amar aqueles que não eram obstáculo, amar aqueles que estão do lado da gente, estar junto com aqueles que estão olhando no mesmo alvo que você está olhando. A vontade do vaso de barro é de se entregar, porque é de barro. Eu e você somos de barro, mas tem algo que é precioso, é eterno. Há uma graça, centelha do céu posta dentro de você, dentro de mim. O que as pessoas precisam encontrar em nós não é um monte de sabedoria. O que elas precisam encontrar em nós é a graça de Deus. O que precisa atrair as pessoas a você no teu discipulado, na tua célula, não é que você sabe pregar com excelência, não é que você sabe isso ou aquilo, é que elas vão ver que você tem a presença do Senhor. Que a tua palavra não é uma palavra dos livros, não é uma palavra de eruditos, mas que é uma palavra do coração de Deus para o coração dela. Talvez você diz, pastor, eu nem tenho muito estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pois eu te digo que Deus te escolheu não tendo estas coisas, porque o que Ele vai colocar dentro de você vai suprir tudo isso. Ele escolheu você. Ele quer fazer de você um líder de referência, quer curar você de ser manco, quer curar você da fragilidade, a vontade de não continuar. Eu queria convidar para você ficar em pé. Peço que meu discipulador esteja aqui para nos ajudar a orar. Glórias a Deus. Feche a Bíblia. Feche a Bíblia. Feche teus olhos. Apresente-se diante do Pai como vaso de barro. Fale com Deus nessa manhã e diga, Deus, eu preciso de uma unção de perseverança. Eu tenho tantos motivos, tantas oposições, tanta força, Deus, que
faz-me desanimar e perder as minhas forças. Eu vim para essa conferência para que o Senhor me ajude. Ele me ajude a não retroceder. Eu tenho lutas dentro de casa, eu quero servir no reino, mas minha família não é toda do Senhor ainda. Eu sou o único naquela família. E eles têm ridicularizado, têm feito chacotas de mim. Talvez você olha e tem alguma dificuldade física, tem alguma dificuldade na área de estudo, e diz: eu não vou conseguir. E nessa manhã Deus está dizendo: eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu, tu és minha. E somente isso. Eu não posso concordar, Deus não pode concordar que você pense em retroceder, pense em desistir, pense em olhar para trás. Todos aqueles que fizeram isso tiveram que recomeçar. Eu quero orar contigo hoje de manhã. Pastor Odilon, nós queremos ministrar o teu coração uma unção de fortalecimento, de firmeza sobre a tua vida. Quando nós vamos ministrar esse hino, nós queremos ministrar sobre a tua vida uma unção de força, que a unção do Senhor vai vir sobre ti e vai te dar uma graça de continuar. Sai do seu lugar. Você que precisa de perseverança, você que precisa de um ânimo novo, de uma unção nova, peça para Deus: Deus, eu quero. Os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, mas pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sim, que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. De cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, mas pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco,
eu preciso, eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu te digo, Deus, oh, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer, todo esforço vai valer, Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer cada lágrima que do meu rosto cai, Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer, vai valer. Abençoar Deus. Meus amigos pastores, pastoras, líderes. Deus, que quantas vezes nós somos aquele que manca. Nós temos medos interiores, Senhor. A crítica nos fere demais, nos aborrece demais. E a gente pensa que somos os únicos a passarem por isso, e por isso temos vontade de desistir. Pai, a transição na igreja é uma tarefa árdua. Parece que para os outros tudo é mais fácil. Parece que para os outros as coisas acontecem mais rápido. Senhor, eu quero hoje de manhã, em cima desta palavra tão preciosa que o pastor Mário ministrou a nós, tanta verdade. Senhor, eu quero encorajar meus irmãos. Pedro diz que as mesmas angústias, elas ocorrem no coração de todos ao redor do mundo e daqueles que fazem a tua vontade. Senhor, o tropeço está no caminho do sucesso, não tem como. Pai, o cair está, ele faz parte daqueles que andam. Senhor, eu encorajo meus irmãos nesta manhã. Pai, nós decidimos correr a carreira que nos está proposta, nós não vamos desistir. Nós não somos daqueles que desistem, ó Deus. Nós queremos nos tornar daqueles da geração do Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, eu sei que para chegar até aqui onde temos chegado, Pai, só o Senhor sabe as lágrimas que derramamos na tua presença. E às vezes, Pai, que nós achávamos que não ia dar para prosseguir, Senhor. Mas a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. E por isso nós amamos o discipulado, porque às vezes em que eu pensei em desistir, o pastor Eibe segurou na minha mão e falou: meu filho, não desista. Eu sei que eu já pude fazer isso com o Mário e com outros filhos preciosos. E oro para que nesta manhã, Senhor, isso aconteça aqui entre nós, Pai. Pai, eu sei que tem muitos pastores aqui que estão só entrando na transição. Eu oro para que eles sejam encorajados nesta manhã. Senhor, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena, Pai. Vai, Senhor, vai, eu estou certo disso. Pai, não por causa do reconhecimento que as pessoas terão conosco, elas vão ter, mas por causa da graça que virá sobre nós em perseverar, Pai. Há uma graça sobre aqueles que perseveram, Deus. E eu declaro perseverança no meio dos nossos irmãos. Pai, lá na sua igreja, onde eles estão, ali a graça vai vir. E eles vão perseverar. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que voltam, Senhor, naqueles que desistem. Mas nós assumimos o compromisso nesta manhã de não desistir. Senhor, de não desistir. O Senhor nos levantou para esta geração. Nós vamos cumprir o propósito. O teu reino vai ser estabelecido. O teu reino vai avançar. Pai, pessoas vão ser alcançadas, multidões vão ser alcançadas.
Nós vamos cuidar bem delas, Senhor, porque é para isso que o Senhor nos chamou, Pai, para fazer discípulos de todas as nações, não apenas no Brasil, mas em todas as nações. Pai, nós não vamos desistir. Pai, esse é o nosso compromisso. Nós oramos e declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos aos céus e diga assim com alegria: Senhor, eu estou certo que por causa da tua graça eu fui escolhido para fazer parte daquela geração que não vai desistir. Diga: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Diga: Senhor, Ele eu não vou levar o meu desiste de povo a não você. desistir. Ele Diga: o se meu povo importa não vai com desistir. você. Ele nome de compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Amém, né, gente? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela obra maravilhosa que Ele fez aqui nessa manhã.